Boa noite, mais uma vez. Como eu falei anteriormente, hoje é o último domingo do ano. Nós estamos no último domingo, temos o privilégio de estarmos aqui, podermos louvar ao Senhor, adorar o seu nome, refletir na sua palavra. As retrospectivas, elas já se tornaram tradição há muito tempo nos canais de comunicação do mundo inteiro. Você já deve ter visto isso várias vezes. Ao final de cada ano, programas de diversos segmentos fazem as suas respectivas retrospectivas. Retrospectiva é um termo que vem do latim e significa simplesmente olhar para trás. Mas, de uma maneira mais técnica, significa rever e relembrar eventos que já ocorreram em uma forma de relato ou análise. Muitas vezes é organizada nos últimos dias do ano, referente aos eventos ocorridos no decorrer daquele mesmo ano. Essas retrospectivas, elas visam tanto fazer uma análise do que passou, bem como abrir caminho para o que está prestes a acontecer de novidade em mais um ano que se inicia. Agora, o interessante é que nós encontramos algo muito parecido, guardadas as devidas proporções, é claro, em uma obra do Novo Testamento. O escritor bíblico Lucas, o médico, ele escreveu uma maravilhosa obra em 2 volumes. Essa obra de 2 volumes é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 24 do livro do Evangelho de Atos, que é o primeiro volume dessa obra, Lucas relata uma retrospectiva feita pelo próprio Cristo ressurreto. Uma retrospectiva feita pelo Cristo sobre o próprio Cristo. Essa retrospectiva do Messias, ela deixa uma porta escancarada para o que vai acontecer, para o que estava prestes a ser iniciado pelo povo messiânico dentro da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, que é o 2º volume da obra do escritor Lucas. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 24. Inicialmente, nós iremos ler o verso 25, 26 e 27. Lucas, capítulo 24, verso 25, 26 e 27. O texto sagrado diz o seguinte: Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito, ou seu respeito, constava em todas as Escrituras. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua orientação nesse tempo que nós teremos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa comunicar a cada coração aqui, principalmente o meu, que nós tenhamos Cristo como nosso maior alvo para 2026. Que Ele, o nosso Senhor, seja isso para cada um de nós. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós podemos notar que ele está disposto em 4 episódios. No primeiro episódio, nós encontramos as mulheres com seu testemunho digno, de confiança, e depois nós observamos os discípulos duvidosos da realidade da ressurreição de Jesus, da realidade do túmulo vazio, do sepulcro aberto, isso do versículo 1 até o versículo 12. No segundo episódio, nós temos Jesus aparecendo como alguém completamente estranho para 2 seguidores seus na estrada em direção a um lugar chamado Emaús. É nesse trecho que está a leitura que nós acabamos de fazer. E Jesus, ele faz
com que esses discípulos eles enxerguem uma nova realidade. No terceiro episódio, nós nos deparamos com a aparição de Jesus ressurreto ao grupo dos 11. Os 11 discípulos, Judas já não fazia mais parte desse grupo. Nós temos isso no verso 36 ao 49. E no quarto episódio, nós temos a ascensão de Jesus Cristo aos céus, versos 50 ao 53. Esse capítulo 24 ele está disposto basicamente nesses 4 episódios. Mas nós iremos focalizar hoje à noite no segundo episódio, dentro desse capítulo 24, que está disposto aí do verso 13 até o verso 35. No segundo episódio desse drama, aqui nós temos uma espécie de drama mesmo, 2 seguidores de Jesus que estão cobertos de dúvidas, e até mesmo poderíamos pensar que eles estão com um certo nível de descrença a respeito de tudo que havia acontecido, a respeito de tudo que se esperava sobre Jesus, o Messias. Mas nós observamos aqui que eles são privilegiados por terem essas dúvidas a respeito do Cristo totalmente dissipadas. E elas foram dissipadas pelo próprio Senhor ressuscitado, é o que nós observamos aqui na leitura do texto. Agora, o evangelista, ele elaborou essa narrativa para mostrar que facilmente, e até com uma certa naturalidade, nós podemos nos encontrar batendo cabeça diante da realidade do sepulcro vazio. Você e eu, os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, o escritor ele deseja nos mostrar que essa descrença humana ela só pode ser contrariada por intermédio de uma intervenção direta de Deus. Somente Deus pode dissipar as dúvidas humanas. Somente Deus pode fazer com que os homens conheçam a verdade, como, por exemplo, a verdade fundamental da ressurreição de Jesus. E esse relato fantástico, ele ilustra muito bem os nossos próprios dramas, onde muitas vezes nós lutamos para crer nas verdades bíblicas. Nós iremos olhar para esse segundo episódio, no capítulo 24 de Lucas, e nós observaremos pelo menos 3 momentos dentro deste segundo episódio: o encontro, o diálogo e a comunhão. O encontro, o diálogo e a comunhão. Primeiramente, nós temos o encontro. O encontro dos 2 discípulos desencorajados com um homem que, a princípio, é completamente estranho para eles. Isso está no verso 13 até o verso 16. Você pode acompanhar comigo, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele mesmo dia em que os eventos citados anteriormente estavam acontecendo, 2 dos discípulos de Jesus, versículo 18 diz que o nome de um deles é Cleopas, e um outro seguidor que nós não temos a informação do seu nome. Eles estavam desanimados, eles estavam a caminho de uma pequena vila chamada Emaús. Essa vila ela era mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem razoavelmente curta, de mais ou menos 1h30, 2 horas de caminhada. E a discussão dos 2 discípulos estava concentrada em tudo o que havia acontecido. Versículo 14. Talvez eles tivessem acabado de sair de Jerusalém.
E a sequência da leitura do texto mostra que eles estavam se referindo à morte, ao sepultamento e ao relato das mulheres sobre o sepulcro vazio. Esses dois seguidores, de fato, exemplificam o estado de espírito de todos os outros discípulos de Jesus naquele momento, com exceção das mulheres que foram ao túmulo, porque realmente todos os discípulos estavam totalmente desencorajados por causa da morte cruel, sangrenta, violenta de Jesus na cruz do Calvário. Eles estavam confusos sobre o que as mulheres, sobre o que Pedro havia encontrado anteriormente no sepulcro, como é narrado nos versículos anteriores do capítulo anterior. Eles estavam confusos. O ponto aqui, o ponto-chave, o ponto principal, é que eles realmente estavam confusos e eles estavam desanimados. Esse era o cenário dos discípulos após a crucificação de Jesus. E de maneira repentina, o diálogo ele é interrompido e um homem estranho aos viajantes se junta a eles no caminho para Emaús. O que nós lemos na passagem é que esse suposto estranho era, na verdade, o próprio Jesus. Ao verem Jesus, os dois simplesmente não esboçaram absolutamente nenhuma reação. Isso é algo muito curioso, porque provavelmente esses dois discípulos conheciam Jesus muito bem. Eles faziam parte, muito provavelmente, do grupo mais dedicado a Jesus e que tinham conversado, visto Jesus pessoalmente várias vezes. Mas eles encaram aquele homem desconhecido simplesmente como mais um judeu que estava retornando, peregrinando, fazendo a sua peregrinação de retorno das festividades de Jerusalém. Nós temos aqui um relato da natureza física da ressurreição de Jesus. Eles estão diante de uma pessoa realmente viva. Não era meramente uma aparição, era um homem vivo. E esse homem era Jesus. Nós percebemos no versículo 16 que a história ela é decifrada aí. Quando o autor ele nos informa que a realidade da falta de percepção é porque eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Ou seja, Deus fez com que os seus olhos estivessem incapazes de enxergar que aquele homem era Jesus. Não por causa de alguma deformidade na aparência de Jesus, mas porque a incompreensão dos discípulos era algo divinamente tensionado. Deus havia provocado isso naqueles dois discípulos. Ao passo que a história avança, nós conseguimos compreender a motivação disso tudo. É Deus quem determina quando eles atingirão a compreensão e o pleno entendimento a respeito do Cristo. Mesmo que eles tivessem Jesus ali na frente dele, mas o momento pertencia a Deus. Mesmo que Jesus estivesse fisicamente diante deles. O mais chocante é que esses dois discípulos ineptos, eles caracterizam você e eu. Eles caracterizam todos nós. Tendo em vista que nós também, muitas vezes, prosseguimos ignorantes e tropeçamos por não percebermos a presença de Jesus conosco, do Cristo conosco. Essa cena é uma cena que deve lembrar você, deve me lembrar de que muitas vezes nós nos encontramos nessa mesmíssima situação. Jesus está presente, mas os nossos olhos estão meio que fechados, impedidos para percebê-lo. Mas após o encontro, nós temos, e essa é a parte onde nós iremos gastar um pouco mais de tempo, nós temos a parte do diálogo. Nós temos aqui o diálogo dos dois discípulos desencorajados com um homem que, a princípio, é completamente estranho para eles.
E esse diálogo está disposto aí nos versículos 17 a 27. Olha comigo o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós estamos diante de um episódio completamente irônico. Esse é um texto maravilhoso. É um daqueles textos áureos das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento. E esse episódio é um episódio, de fato, completamente irônico. Exatamente porque aquele de quem se tratavam as últimas notícias aproxima-se pedindo esclarecimentos justamente sobre essas notícias. Como um desconhecido, ignorante dos últimos acontecimentos, Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando enquanto estavam a caminho de Emaús. Sob o ponto de vista literário, nós encontramos diante de nós uma inversão poderosa aqui. Porque, como leitores, nós já sabemos que a ignorância real não é de quem está perguntando. O ignorante aqui não é quem está fazendo a pergunta, não é quem está fazendo o questionamento. Na verdade, os ignorantes são aqueles que acham que sabem a resposta. São esses os ignorantes da cena aqui. E nós já sabemos disso. Nós sabemos disso porque nós sabemos que este é Jesus. Todas as notícias que estavam rolando eram notícias a respeito deste Jesus. Os próprios discípulos estavam conversando sobre o que havia acontecido com este Jesus. Ele não era o ignorante da conversa, mas os próprios dois discípulos. O fato de estarem entristecidos, nós lemos aí, é um sonoro testemunho da ignorância desses discípulos. Eles estão entristecidos porque estão concluindo que, na verdade, Jesus havia fracassado. E, juntamente com o fracasso de Jesus, as suas próprias esperanças também haviam fracassado. Se Jesus fracassou, as esperanças deles no Messias, que redimiria Israel, também fracassaram, foram por água abaixo. Um deles, chamado Cleopas, ele está totalmente descrente a respeito do questionamento de Jesus. E ele faz uma pergunta que talvez fosse a mais óbvia a se fazer. Ou seja, como era possível que alguém estivesse voltando de Jerusalém e não sabia dos últimos acontecimentos?
Por onde é que você andava? Onde era que você estava escondido? Que você não ouviu tudo o que que foi relatado sobre Jesus. Não passa pela cabeça dos discípulos a possibilidade de alguém que tenha estado nas redondezas de onde ocorreram os eventos que tanto consumiram o povo de Jerusalém e não soubesse de nada. O que havia acontecido com Jesus tinha sido de caráter tão notório, tão público, que ninguém podia desconhecer aqueles fatos. Absolutamente ninguém. O que é mais irônico em tudo isso é que, na verdade, Jesus é o único em todo aquele contexto que realmente sabe exatamente tudo o que aconteceu em Jerusalém. Só uma pessoa sabia em profundidade, na sua completude, em todos os seus desdobramentos, tudo o que havia acontecido em Jerusalém, e essa pessoa era Jesus. Ninguém mais, somente Jesus sabia disso. Respondendo à pergunta do homem, que até aqui era completamente desconhecido para os discípulos, eles fazem um resumo dos acontecimentos para Jesus. Nesse momento, nós nos deparamos com a primeira retrospectiva do texto, a retrospectiva dos discípulos a respeito dos mais recentes acontecimentos. Uma retrospectiva curta dos últimos dias, para deixar Jesus antenado, para deixar Jesus informado, atualizado. Eles fazem essa retrospectiva, a retrospectiva dos próprios discípulos. A resposta indica que as esperanças, as expectativas dos discípulos foram completamente pulverizadas. Há uma compreensão incompleta por parte deles a respeito de Jesus, nós podemos notar isso aqui. Para eles, o Nazareno tinha sido um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante do povo. Mas somente isso. Jesus era realmente profeta. Na verdade, ele era o profeta. O profeta que lá no Pentateuco já havia sido prometido que viria e substituiria o próprio Moisés. Ele era o profeta. Mas é provável que os discípulos tenham em mente um profeta como Elias, um operador de milagres. Eles não compreenderam plenamente, eles não reconheceram Jesus como o Messias sofredor, o Filho de Deus, até esse momento. E Jesus ele vai corrigir isso mais adiante, na conversa com eles. Eles deveriam ter compreendido o destino de Jesus como o servo sofredor de Isaías, por exemplo. Quando eles falam da entrega, vocês perceberam que eles dizem que as autoridades entregam Jesus aos inimigos do povo. Eles falam da entrega de Jesus aos seus inimigos. Isso faz com que eles recapitulem as previsões de Jesus sobre a sua própria paixão. Mas o importante aqui é que, em última instância, não foram as autoridades que entregaram Jesus. Foi Deus quem entregou Jesus nas mãos dos seus inimigos como sacrifício expiatório por aqueles mesmos que colocaram Jesus na cruz. Deus fez isso. As autoridades não tinham poder para fazer isso, mas Deus tinha e Deus, de fato, o fez. Quando eles dizem que eles esperavam que ele fosse aquele que iria redimir Israel, eles não estavam pensando na redenção como nós pensamos hoje. Eles estavam pensando na libertação messiânica, numa vitória político-militar sobre Roma e sobre os inimigos do povo de Deus. Os seguidores de Jesus ainda não entendem
o verdadeiro significado da cruz. Eles ainda não entendem o verdadeiro significado dos acontecimentos posteriores à crucificação. Jesus, durante 40 dias inteiros de aparições, e posteriormente o apóstolo Paulo, em suas cartas, eles ainda tiveram que colocar todas essas questões em ordem, explicando detalhadamente o que Deus fez ao enviar Jesus para morrer e ser ressuscitado. Você deve lembrar daquela descrição de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Você deve lembrar daquela descrição do próprio Lucas em Atos de que Jesus passou 40 dias e ele estava falando sobre o quê com ele? Sobre o reino de Deus. Eles não tinham percebido ainda isso. Quando eles argumentam que é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles não estão pensando da maneira correta. Eles estão simplesmente pensando no terceiro dia sob uma ótica cronológica. Ou seja, que Jesus morreu na cruz 3 dias atrás. Sexta-feira, sábado, domingo. Mas, para o autor e para os leitores, esse terceiro dia ele é visto sob um prisma eminentemente temático, teológico. Não estamos pensando nos dias da semana de maneira cronológica, mas nos temas teológicos envolvidos aqui, na sequência dos eventos redentores que envolve a morte de Jesus, ou seja, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição. Esses são os temas que estão na mente de Lucas e deveriam estar na nossa mente como leitores também. Primeiro, segundo, terceiro é crucificação, sepultamento, ressurreição. Esses são os temas teológicos que estão envolvidos aqui nessa contagem. Mas isso não estava passando pela cabeça daqueles discípulos. O que está em tela aqui como foco é o cumprimento do que havia sido predito a respeito da paixão de Jesus, mas também a respeito da promessa de que ele seria levantado dos mortos no terceiro dia. No próprio Evangelho de Lucas, capítulo 9, capítulo 13, capítulo 18, nós observamos isso. Agora, a narrativa prossegue e se volta para o túmulo vazio, enquanto que eles relatam que as mulheres visitaram o túmulo, verso 22. O que os surpreenderam foi o fato de que elas não encontraram o corpo. Seria de se pensar que isso os teria ajudado a lembrar as previsões da paixão que Jesus já havia feito. Mas não foi o suficiente. Não foi o que aconteceu. O relato foi encarado por eles como um delírio. Elas tiveram uma visão, um sonho de anjos. E note no texto que eles relatam isso como uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Eles acreditavam que as mulheres haviam sonhado. Sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para acreditarem na verdade do que estava acontecendo. Nem no aparecimento dos anjos no túmulo, muito menos na realidade da ressurreição de Jesus. Ironicamente, mais uma vez, texto cheio de ironias, eles estão descrendo da ressurreição e dizendo isso diante do próprio Senhor ressurreto. Estão desacreditados da ressurreição e dizendo isso na cara de Jesus, diante de Jesus. Finalmente, eles relatam no verso 24 que alguns dos nossos, ou seja, o túmulo vazio, o sepulcro vazio, foi provado por alguns que corroboraram a história das mulheres. E, referindo-se a Pedro e João, eles dizem que eles não viram Jesus. Simplesmente ouvir falar de Jesus era insuficiente.
Eles queriam ver o Jesus ressuscitado com os próprios olhos. Mas era exatamente isso que estava acontecendo ali. Jesus estava diante deles. Jesus estava diante dos olhos deles. Era exatamente isso que estava acontecendo. Mas eles não perceberam. A dúvida, ela predomina sobre todas as evidências. E eles permanecem descrentes a respeito da ressurreição. Notamos que a tensão, ela está aumentando. Nós estamos chegando no ponto do texto onde essa tensão está cada vez maior e isso exige uma resolução. E essa resolução em breve será fornecida pelo próprio Deus. Nesse ponto aqui, Jesus repreende os discípulos. Jesus os repreende porque eles deveriam saber mais. Porque eles tinham a própria Escritura para guiá-los. Palavras pesadas usadas por Jesus. Ele os acusa de serem nécios, tardos de coração para crer. A verdade estava diante deles, porque eles tinham uma tradição de revelação profética milenar. E essa tradição profética milenar falava sobre Jesus, falava sobre o Messias. Mas eles permaneceram sem compreensão sobre o que os profetas afirmaram. Acrescido a esse fato, eles ainda tiveram várias oportunidades com Jesus explicando várias ocasiões acerca do testemunho profético sobre ele, que estava relacionado a ele. Era tudo o que os profetas falaram. Isso significa que todos os testemunhos proféticos se destinavam à preparação para a chegada do Messias, que era Jesus. Esse é o ponto central da narrativa bíblica. Esse é o ponto, o ápice. É Jesus, é a chegada de Jesus. E Jesus, ele invade esse tempo exatamente naquele momento onde nós ouvimos, dias atrás, que a manjedoura recebeu aquele bebê. A narrativa bíblica aponta para Jesus, para a chegada de Jesus. Jesus explica o principal testemunho profético aí no verso 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Claro, Jesus falou isso como o Messias sofredor, como o servo de Yahweh, lá de Isaías capítulo 52, 53. E a ênfase aí está na necessidade mesmo. Ele teria de sofrer. Ele precisava passar pelo sofrimento. Ele teria de sofrer. Embora o judaísmo até aquele momento não tivesse esse entendimento em suas expectativas messiânicas, Jesus esperava que os seus discípulos já tivessem assimilado a partir dos seus ensinamentos. E a ressurreição ela é vista aí nesse acréscimo, entrar na glória. Alguns dos seus discípulos já tinham visto isso lá no Monte da Transfiguração. E Jesus também esperava que os seus seguidores também tivessem entendido já. A exaltação de Cristo, a mão direita de Deus, como nós lemos lá no Salmo 110, havia chegado. E ele estava ansioso para compartilhar essa verdade maravilhosa com os seus seguidores. Jesus já havia inaugurado o seu tempo. O seu tempo já havia sido inaugurado. O fato deles não estarem prontos, o fato deles não serem capazes de compreender isso, de receber isso, era muito decepcionante. Assim, o homem estranho, que na verdade era o Senhor ressuscitado, ele tomou a dianteira e então ele colocou tudo em seus próprios termos. E então ele explicou de maneira clara, detalhada, sobre todo esse assunto. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Essa é a segunda e a mais importante retrospectiva do texto. A retrospectiva do Messias. Que cena absolutamente fantástica, irmãos. Impressionante. Olhando para o texto e imaginando a cena, o que todos nós deveríamos sentir ao ler o relato seria um forte desejo de estar ali. Ouvir aquele relato. 1h30, 2 horas de caminhada ouvindo a exposição clara, cristalina, poderosa de Jesus a respeito dele mesmo em todo o Antigo Testamento. Deve ter sido uma incrível aula de exposição cristológica aquela. Só em pensar em todas as magníficas conexões que Jesus fez, no que já estava escrito, no que já estava posto no Antigo Testamento e relacionando tudo aquilo com o que seria registrado posteriormente no Novo Testamento, referente aos acontecimentos da vida de Jesus. É de tirar o fôlego. Foi assim que Jesus ele traçou o cumprimento messiânico através do Antigo Testamento. E foi assim que ele provou que tudo apontava para a sua pessoa, para a sua chegada. Havia um retrato messiânico abrangente nas páginas do Antigo Testamento. E foram todos explicados por Jesus. Agora, pasmem. Ainda assim, os dois não conseguiam reconhecer o Senhor. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Um item precisava ser adicionado no episódio. Por isso que, depois do encontro e do diálogo, por fim, nós temos a comunhão. A comunhão com o Mestre em volta da mesa, o partir do pão e os resultados positivos para os discípulos que estavam com o Mestre. A partir do verso 28, olha comigo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Deus já havia determinado que os olhos daqueles 2 discípulos fossem abertos através da proclamação da palavra e do partir do pão na mesa. Quando eles se aproximaram de Emaús, Jesus age como se tivesse a intenção de prosseguir viagem adiante de Emaús. Certamente os 2 seguidores, eles não queriam que Jesus fosse embora. Eles insistiram com ele. O coração deles estava ardendo com a exposição da palavra por meio de Jesus, durante todo o caminho. Eles queriam mais. Eles queriam que Jesus ficasse com eles, mesmo não percebendo que ali era Jesus. Eles queriam que Jesus não fosse embora. Eles usaram aí uma desculpinha de que a noite estava chegando, mas eles queriam mesmo era estar com Jesus. Jesus ficou com eles. E Deus deseja que esse evento ele aconteça exatamente dessa forma. Com os próprios discípulos envolvidos de maneira intensa, direta, nesse pedido, nessa súplica para que Jesus estivesse com eles, para que eles desfrutassem da companhia de Jesus. Essa comunhão em volta da mesa é possibilitada por conta desse pedido dos discípulos, desse pedido insistente dos discípulos. Jesus entra na casa deles e Jesus permanece ali com eles.
O compartilhar da mesa, no contexto judaico daquela época, significava que todos os participantes compartilhavam não somente a comida, mas eles compartilhavam a própria vida uns com os outros. Era uma atividade onde a intimidade era estreitada, onde os laços seriam aprofundados e onde haveria verdadeira comunhão. Como Deus encarnado estava pessoalmente envolvido ali, isso significa uma intimidade, uma comunhão com Ele. Aquele era o momento, aquele era o local mais do que adequado para Deus abrir os olhos daqueles dois discípulos para a realidade do estranho no meio deles como o Senhor ressuscitado. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Deus escolhe abrir os olhos nesse momento, nessa ocasião, e eles reconhecem Jesus ressuscitado. Nós podemos imaginar os olhos esbugalhados deles, os olhos abertos, a boca, o queixo caído, a expressão de espanto, quando eles viram o Senhor. Eles estavam diante do Senhor e eles estavam reconhecendo o Senhor ressuscitado. Ele estava com eles todo esse tempo. Esse é o clímax da narrativa a respeito da ressurreição de Jesus até o momento aqui. Lucas estava mostrando que o sepulcro vazio estava produzindo agora, nesse momento, olhos que verdadeiramente poderiam enxergar aquela realidade. Eles estavam surpresos, sim, mas eles estavam enxergando. Eles estavam surpresos, sim, mas eles estavam vendo e reconhecendo Jesus. Subitamente, logo após se revelar Jesus, ele desaparece no meio deles. A realidade da ressurreição de Jesus seria um estímulo para aqueles discípulos, um estímulo para que eles anunciassem, um estímulo para que eles falassem aos outros a respeito do que viram o próprio Jesus ressurreto. Tanto o resultado interno na vida deles, no verso 32, como o resultado externo com os outros, no verso 33 ao 35, são apresentados aí. Eles refletem sobre as emoções deles quando Jesus estava ensinando sobre Ele mesmo no caminho de Emaús, a respeito das Escrituras. Não queimava o nosso coração? Agora eles se lembram que enquanto o estranho falava com eles, os seus sentimentos mais profundos estavam queimando o tempo todo. O Senhor ressuscitado tocou-os profundamente com cada palavra, mas especialmente com as verdades do cumprimento das Escrituras na sua vida. Eles imediatamente deixam Emaús e retornam a Jerusalém. Esse é o lema da jornada em Lucas. Os discípulos deixam Jerusalém com espírito de completo fracasso, completa derrota, e eles retornam para Jerusalém, irradiantes de alegria diante do conhecimento de que Cristo havia ressuscitado. Eles saíram derrotados, mas eles voltaram, retornaram triunfantes. Saíram entristecidos, cabisbaixos, e voltaram alegres, pulando de alegria, porque viram Jesus, reconheceram Jesus. A fé dos 11 discípulos, ela já havia se desenvolvido bastante, desde que Cleopas e esse outro discípulo, que nós não sabemos o nome, eles partiram. E eles já compreenderam a realidade da ressurreição pelo testemunho de Pedro, de que Jesus havia aparecido para ele. O relato desses dois discípulos, na verdade, corroborou com aquela grande notícia que os 11 já sabiam, já desfrutavam. Os dois discípulos aqui, eles acrescentam esse relato de Jesus aparecendo a eles. E isso, sem dúvida, causou uma alegria ainda maior para os discípulos. Os discípulos estavam trancados, os discípulos estavam com medo, mas quando eles viram Jesus, tudo mudou.
quando eles tiveram a visão e o reconhecimento de Jesus, tudo mudou. Eu queria trazer algumas lições práticas para nós a partir dessas explicações do texto bíblico. E eu queria que você continuasse atento ao que eu vou dizer agora. E eu quero trazer essas lições práticas pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos passando de um ano para o outro. Estamos olhando para essa retrospectiva que o próprio Messias fez sobre ele, sobre as verdades bíblicas a respeito dele, e verdades que deveriam ser transformadoras, profundas para os seus discípulos. Em primeiro lugar, olhando para trás, durante todo o ano de 2025, a respeito do que nós investimos o nosso precioso tempo? Em que nós investimos o nosso valioso tempo? Quais foram os assuntos que mais chamaram a nossa atenção durante todo esse ano? Será se o Evangelho esteve pelo menos presente na nossa lista de assuntos mais importantes do ano? Top 5, pelo menos as 5 primeiras. Será? Esses 2 discípulos tinham um único assunto em mente e nas suas conversas, como nós percebemos no verso 14. Não havia nenhuma outra notícia que se sobrepusesse às notícias relacionadas a Jesus, a sua crucificação e os seus respectivos desdobramentos. E para você, o quão importante foram as notícias sobre Jesus esse ano? O quão importante foram as mensagens acerca de Jesus esse ano? O quanto elas fizeram a diferença em nossas vidas durante todo esse ano? E quão importante essas verdades serão para o próximo ano? Como é que nós iremos encarar o ano que está chegando sob essa perspectiva? Em segundo lugar, quantas vezes durante o ano de 2025 Jesus se fez presente em nossas vidas e nós agimos como se os nossos olhos estivessem impedidos de reconhecê-lo? Não por uma intervenção prévia e específica de Deus, mas como consequência das nossas próprias ações negligentes, escolhas temerárias que nos fizeram insensíveis para percebermos que o nosso Senhor estava bem próximo de nós. Ele sempre esteve ali, mas a nossa sensibilidade não estava acompanhando a presença de Jesus. Escolhas que nos tornaram insensíveis à orientação do Espírito Santo, chegando até mesmo ao ponto de, talvez, apagarmos o Espírito, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Será se o nosso ano foi marcado por ações, decisões, motivações nossas que geraram esse fim trágico? Apagar o Espírito. Seria uma tragédia. No novo ano, nós continuaremos fazendo escolhas que diminuirão ou potencializarão a influência do Espírito para que percebamos a presença de Cristo conosco. Que escolhas nós faremos nesse próximo ano? Em terceiro lugar, a maneira como nós vivemos em 2025 refletiu claramente a concepção que nós temos a respeito de Jesus. Pode ter certeza. Os discípulos tinham uma compreensão parcial acerca de Jesus. No verso 19 nós observamos isso. Mas eles tinham uma compreensão imparcial da missão de Jesus. Versículo 21. Jesus não era um mero profeta como os anteriores na linha profética ou na linhagem profética de Israel.
nem estava na terra para simplesmente libertar os judeus do poder de Roma ou de qualquer outro poder estrangeiro que estivesse no controle de Israel. Jesus era o Messias divino e a sua obra era muito mais abrangente do que o território de Israel. Envolve Israel, sim, mas não se limita a isso. Essa concepção sobre Jesus, ela nos constrange a vivermos nossas vidas de maneira cristocêntrica. Ou seja, tudo o que nós fazemos deve ter Cristo como alvo de adoração. A percepção de quem Jesus é só pode resultar em uma visão, em uma vida voltada para Cristo. Ter Cristo como o centro da minha vida, da minha família, dos meus negócios, dos meus momentos de lazer. Tudo, absolutamente tudo. Em quarto lugar, nós tivemos mais uma chance esse ano. Nós tivemos um ano inteiro para aprofundar o nosso conhecimento a respeito de Cristo. Conhecimento que ele demonstrou para os discípulos, que estava presente no Antigo Testamento sobre ele. Verso 25, 26 e 27. Isso por meio da palavra revelada, estava posto. Os discípulos tinham a mensagem profética a respeito de Jesus à disposição deles, mas eles estavam lentos para crer. Diferentemente daquela época, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição de maneira muito mais abundante, muito mais fácil. Mas as nossas opções durante todo o ano talvez tenham feito com que a Bíblia não tivesse sido encarada como ela realmente deveria. Tivemos tempo, energia, dinheiro, prazer, motivação para inúmeras coisas, mas não encontramos nada disso para aprendermos mais da palavra de Deus, para aprendermos mais sobre Jesus, para nos deleitarmos mais na pessoa de Jesus. Não aproveitamos. E ainda assim nós esperamos que o próximo ano seja melhor do que esse ano que já passou. Não será. Precisamos cada vez mais da palavra exposta diante de nós. É por meio dela que o Espírito nos conformará à semelhança de Jesus. É por meio da palavra, do fluxo da palavra em nossas vidas, da fluidez da palavra em nossas vidas, que o Espírito nos transformará à semelhança de Jesus. Não há outra ferramenta principal que o Espírito usará para fazer isso na sua e na minha vida. É por meio da palavra. Quinta lição. Não serão 12, como o número dos meses do ano, certo? Mas estamos na quinta lição. Para o novo ano de 2026, que a palavra de Deus e a comunhão dos santos sejam os alvos almejados por todos nós. O Cristo ressurreto abriu os olhos dos discípulos justamente após a explanação da palavra e no compartilhar da mesa da comunhão. Isso deve indicar alguma coisa. Seremos cada vez mais esclarecidos sobre a vontade do Senhor para nós, aperfeiçoando assim ainda mais a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual, ao sermos expostos constante e crescentemente à palavra de Deus, ao compartilhar da comunhão dos santos. No que estiver ao nosso alcance, o quanto estaremos dispostos a nos entregarmos ao conhecimento revelado e à comunhão dos santos. No que depender de nós, o quanto nós estaremos dispostos a nos entregarmos ao conhecimento revelado e à comunhão dos santos. A última lição.
para o ano de 2026, que a voz do Cristo, mediante a exposição da Escritura, realmente aqueça os nossos corações. Muito mais do que foi em 2025. E que isso dê a você, dê a mim cada vez mais alegria de conhecer a Jesus. Alegria de poder compartilhar a minha vida, a sua vida com Jesus. Que essa exposição, a palavra, a voz do Cristo, cause isso em nós, no mais profundo do nosso ser. Não há verdade mais poderosa para mexer com os nossos sentimentos do que a de estarmos unidos a Cristo. Que a mensagem do Cristo ressuscitado esteja nos nossos lábios, pronta para ser compartilhada nesse novo ano que se inicia. Tenha um alvo muito claro. Tenha um alvo claro, amoroso, de fazer com que a boa mensagem de Cristo seja transmitida por você nesse novo ano. Que pessoas possam ouvir a respeito de Jesus através de você, através de mim, através de nós. Que dentre todas as retrospectivas, a retrospectiva do Cristo e a respeito do próprio Cristo seja o vetor que canalizará as nossas motivações, as nossas ações para o ano que abre a porta à nossa frente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de compartilharmos a nossa vida com o Senhor. Graças ao Teu sacrifício, que nós não conseguimos imaginar a grandiosidade. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Escritura Sagrada, olhar para o plano redentor, redentivo de Deus, centralizado na pessoa do nosso Senhor Jesus. E que, mediante esse conhecimento, nós sejamos transbordados de alegria e essa alegria possa contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Aos que já te conhecem, que haja edificação, e aos que ainda não te conhecem, que haja alerta, confrontação, chamado e reconciliação. É isso que nós te pedimos, Senhor. Agradecemos por esse ano, por esse último domingo. Pedimos pelo próximo. Que o Senhor, ao continuar conosco, possamos perceber cada vez mais a Tua presença. No nome de Jesus. Amém.